Há vários pontos a observar aí, ministro. O primeiro é, quais são as normas, ou seja, qual é a boiada que o senhor quer fazer passar enquanto a imprensa está preocupada com mais de 22 mil mortos e contando por Covid-19 no Brasil? Bom, vamos lá. Antes, Diogo, eu queria fazer um comentário. Alguns disseram, olha, ninguém falou de Covid-19, nem eu, nem, enfim, outros ministros que se manifestaram, porque não era uma fala pública. Se você me pede para fazer uma fala pública, a minha primeira manifestação será, até porque eu tenho esse sentimento, de pesar sobre as vítimas e da importância desse assunto da pandemia do Covid-19. Mas aquela era uma agenda, uma reunião para tratar do pró-Brasil, né? Se você vai notar no início do filme, que eu me refiro, ao fazer a minha fala, a um slide do general Braga Neto, que diz respeito à transversalidade das medidas necessárias para que o Brasil retome o seu desenvolvimento econômico pós-pandemia. Então, não cabia ali, na minha fala e na de outros colegas, fazer um introito acerca da preocupação do tema, porque não era uma fala para a sociedade. Se assim fosse, teria feito. Isso é para deixar bem claro. Segundo, com relação às normas propriamente dito, ao contrário de muitas críticas que vieram, dizendo que nós vamos aproveitar essa minha fala para liberar a Amazônia, etc. Qual foi você passou no áudio aí? Qual foi também a ressalva que eu fiz logo em seguida da transversalidade das matérias levantadas pelo general Braga Neto? Foi justamente uma referência de que eu não tratava ali daqueles meus comentários sobre nada relacionado à Amazônia. Portanto, quando eu falo dali por diante acerca da simplificação, da desregulamentação, da segurança jurídica, da atração de investimentos, uma série de outros princípios e objetivos, eu não estou falando de Amazônia, em absoluto. Ressalva essa que foi feita por mim ao general Mourão nesta fala de maneira expressa. Não tem nada a ver com a Amazônia esse assunto da desregulamentação ou da simplificação. Então, esta é também uma explicação que eu queria dar logo de início. Quais são as normas que eu estava me referindo ali? As normas que são há 20, 30 anos apontadas por organismos nacionais, desde universidades, estudos de consultoria, falas de acadêmicos, e também por organismos internacionais, como o BID, Banco Mundial, etc., acerca da falta de competitividade no Brasil, ou seja, o custo Brasil. O que nós estamos falando ali? Que existem normas infralegais, que são aqueles atos normativos emitidos por todos os ministérios que ali estavam presentes, e eu também fiz esse apontamento de que eu me referia a todos os ministérios, em que todos os ministérios há normas infralegais que podem e devem ser revisadas. Revisadas porque se tornaram obsoletas, revisadas porque são contraditórias, porque são burocráticas, porque muitas vezes contêm algum erro de mérito nelas próprias, ou que não observam a melhor prática em termos de a sua publicação quando foram publicadas. Aonde? Em todos os ministérios. Eu fiz essa ressalva de maneira muito clara. Então, quando você me pergunta que normas eu estou falando de todas as normas infralegais que o Brasil produziu de maneira esfuziante, quer dizer, nós produzimos normas no Brasil todo dia. E essas normas infralegais a que eu me referia foram essas que foram produzidas em grande escala e que travam, ao fim e ao cabo, como dizem estudos nacionais e internacionais, travam o desenvolvimento, portanto, a geração de emprego e a renda. Ministro, a última pergunta. Da sua fala na reunião ministerial, alguma coisa de que o senhor se arrependa? Alguma palavra que o senhor não teria usado? Olha, se eu olhando em retrospecto? Se eu soubesse que era uma reunião cujo conteúdo iria a público e não uma reunião entre ministros e que as pessoas conhecem mais ou menos os assuntos e entendem o contexto no qual aqueles comentários são feitos, se você me dissesse que aquelas questões viriam a público, eu lhe diria, eu apresentaria as mesmas ideias, porque são ideias importantes, de simplificação, de desregulamentação, de desburocratização, apresentaria as mesmas ideias, mas faria, sim, uma introdução para que o brasileiro primeiro soubesse que nós temos muita preocupação, sim, com a saúde das pessoas e com o Covid-19, com essa pandemia. Não é verdade que nós não nos preocupamos com isso. Essa é a nossa principal preocupação nesse momento. Segundo, também a nossa preocupação é a sobrevivência das pessoas, economicamente falando.
durante a pandemia e depois da pandemia. Os empregos, a renda, tudo aquilo que é necessário manter para que a segunda onda, que vem logo depois do Covid-19, não fulmine a nossa sociedade ainda mais. Então, e aqui respondendo a sua pergunta, se tivesse me dito que essa reunião seria divulgada, eu teria tomado essas cautelas que refletem o meu pensamento, mas que naquele momento, no ambiente fechado, não foram falados. Qual expressão o senhor tiraria da fala? Olha, é explicar as expressões, porque as expressões por si só não explicam. Fora daquele contexto em que as pessoas sabem o que eu estava querendo dizer, quando você transpõe as expressões sem a devida explicação, dá margem a interpretações. Eu lamento muito, Diogo, que alguns tenham feito edições, recorta, retira do contexto aquilo que nós falamos. Porque a explicação de tudo que eu falei ali é essa que eu te passei aqui, com toda a transparência, com toda a tranquilidade de dizer que nós nos preocupamos com a vida das pessoas, com a economia, mas também, para que isso se coadune, é necessário modernizar o arcabouço regulatório brasileiro e fazer isso rapidamente, porque o Brasil vai precisar retomar o seu crescimento, outros países concorrem conosco, e se nós demorarmos a fazer isso daí, nós vamos ficar para trás. Então, rapidamente, nenhum arrependimento, certo, ministro? Não, o arrependimento não. O que eu tenho infelizmente, eu lamento que, divulgada uma reunião na forma e no conteúdo que não era para ser divulgado, não nos dá a oportunidade de explicar melhor as coisas. Agora, com a entrevista, eu posso explicar melhor. Qual